culto de libertação é uma oportunidade que o crente tem para trazer aos cultos aquelas pessoas que ainda não compreendeu a palavra de Deus. A maior dificuldade que nós temos, ou que a igreja nos últimos dias tem, é de compreender a palavra de Deus. No livro de Oséias, capítulo 4, 6, que eu tenho sempre batido nessa tecla, a palavra diz assim: imagina Deus olhando para o povo de Israel, e ele manda o profeta profetizar, alertar o seu povo, e dizer assim: Oséias, profeta, diga ao meu povo, o meu povo sofre, porque lhe faltou o quê? Entendimento, conhecimento. Não é o conhecimento teológico, não é o conhecimento intelectual, é o conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus nos transporta, amada igreja. A Bíblia diz que os meus verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. Porque o nosso Deus, ele é um ser espiritual. A palavra de Deus é espiritual. E para que possamos compreender a palavra de Deus, nós só compreendemos a palavra através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem revela a sua palavra, que nos ensina, que nos alerta, que nos exorta. É o Espírito Santo, amada igreja. E nos dias de hoje, há muitas pessoas, há muitos crentes, que estão dentro das igrejas, carregando Bíblia debaixo do braço, mas estão perecendo, porque não falta o conhecimento. O caminho mais curto, para que possamos agradar a Deus, é só através de quê? Da fé. Sem fé, eu não posso agradar a Deus. A maior dificuldade que nós temos que compreender é esta palavra, igreja: fé. Nós não podemos compreender esta palavra como o mundo compreende. Eu tenho repetido isso aqui. Se vocês perguntarem lá fora a respeito da palavra fé, todos vão te responder que tem fé. Se você pergunta a uma pessoa que está alcoolizada, drogado, na prostituição, pode ter certeza que eles vão te responder: eu tenho fé. Mas a fé que a Bíblia nos ensina é totalmente contrária ao que o mundo nos ensina. Igreja, nós temos que compreender que nós estamos lavados pela palavra de Deus. A palavra do Senhor é uma palavra que limpa a nossa alma, que nos purifica. Nós estamos limpos pela palavra de Deus. A palavra diz, igreja, aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu creio nesta palavra, não existe mais condenação para mim. Por quê, pastor? Porque eu estou limpo pela palavra. Eu nasci da palavra. A palavra me transformou de uma velha criatura para uma nova criatura. Ai, como seria tão interessante, importante, se todos compreendessem a palavra de Deus. Mas é uma dificuldade muito grande. Por isso que eu digo que o culto de libertação é uma oportunidade que nós temos para trazer a este culto pessoas que ainda não compreenderam a palavra. Aqueles que não compreenderam a palavra, a oração deles são assim: Deus me cura, Deus me salva.
Igreja, abra a sua Bíblia no livro de Salmo 107, 20. Salmo 107, 20. O que diz a palavra? Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua o quê? Quem enviou a palavra? Quem é a palavra? E quem foi que enviou Jesus? Enviou, quem enviou? Deus enviou a palavra se fez carne, habitou entre nós. Deus se fez carne, representando a cada um de nós, para que esta carne fosse moída na cruz, representando cada um de nós. Então ele enviou a palavra se materializou no corpo de Cristo, e lá na cruz, este corpo foi moído. E diz a palavra, no livro de Isaías 53, capítulo 5, que pelas suas pisaduras fomos sarados. A dificuldade é que muitas das vezes o cristão lê esta palavra e troca o sentido da palavra. A Bíblia diz que ele enviou e os sarou. Muitos entendem assim. Deus enviou a palavra para sarar, para curar. Ele não enviou a sua palavra para curar. Ele enviou para e os curou. Ele não diz que o seu filho lá na cruz vai curar. Ele diz que já nos curou. Agora, se a palavra diz que Deus enviou a sua palavra e me curou, se a palavra diz que o Senhor, pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados, curados, por que eu entendo que o Senhor ainda vai me curar? Que o Senhor ainda vai me curar? Por que eu não creio nesta palavra? Igreja, Hebreus capítulo 11, 6, a Bíblia diz que nós só podemos agradar a Deus pela fé. Então Deus, ele está numa dimensão espiritual, e nós nos encontramos numa dimensão física. E com o nosso físico nós não iremos agradar a Deus, é através da fé. E nós precisamos compreender, amada igreja, por nós ser um ser físico, mas dentro de nós há um ser espiritual. Há uma parte física e uma parte espiritual. E eu tenho que utilizar a minha parte espiritual para ir numa dimensão espiritual e agradar o meu Deus. E como que eu vou agradar o meu Senhor? Pela fé. A questão é que nós treinamos a nossa mente ao longo dos anos para dizer que tudo na nossa vida não presta. Nós treinamos a nossa mente ao longo dos anos para dizer: eu não posso, eu não consigo, eu estou doente, a vida está ruim. Treinamos a nossa mente ao longo dos anos, e ela está treinada, e ela tem nos enganado muito, porque é muito mais fácil abrir a boca para dizer que está doente do que dizer estou curado. É muito mais fácil abrir a boca para dizer eu não consigo do que dizer eu consigo em nome de Jesus. Treinamos a nossa mente. A razão, amada igreja, de muitos crentes doentes dentro das igrejas, porque lhe falta o conhecimento da palavra, porque a sua oração não está de acordo à vontade de Deus. A oração está contrária à vontade de Deus. Imagine agora um crente quando diz assim: Deus me cura, Deus. Imagine que o Deus Pai olha para este crente e diz assim:
Você não compreendeu a minha palavra ainda. Desde a época lá do profeta Oséias, eu disse: o meu povo sofre porque lhe faltou conhecimento. E se passaram mais de 3.000 anos e ainda vocês não compreenderam. Vocês querem que eu envie o meu filho a segunda vez para morrer na cruz, para te curar, para te salvar, para te libertar? Eis a razão, irmã Lígia, porque tanta dificuldade nós compreendemos a palavra de Deus. Se nós cremos que nós estamos salvos, se eu creio que eu tenho a luz de Deus dentro de mim, eu tenho a luz do Espírito Santo dentro de mim, se eu tenho uma luz, por que eu estou procurando minha libertação? Eu tenho luz, eu tenho que crer na palavra de Deus. Eu estou salvo, eu estou limpo pela palavra do Senhor. E eu vou mudar a minha oração. Eu vou treinar a minha mente daqui para frente. Ao invés de dizer que está ruim, eu vou dizer: não, está bom. O meu Deus já me deu a vitória. Quando eu abro a minha boca e digo: não, eu estou doente, eu invalidei a minha fé, eu neutralizei a minha fé. E Deus não pode me abençoar por isso. O Senhor não pode me ouvir, amada igreja, porque eu não consigo agradar a Deus através da fé. O que é que acontece? Às vezes nós nos fazemos de coitadinhos para chamar a atenção de Deus. Como uma criança. Como uma criança que você tira uma bala, um pirulito da boca de uma criança, que ela se esguela, chora para chamar a sua atenção. E muitas das vezes nós somos assim. Deixa eu me fazer de coitadinho. Deixa eu chorar pelos cantos. Deixa eu gritar para ver se chamo a atenção de Deus, para se Deus se volta para mim e Ele tem pena de mim. Deus não tem pena de ninguém. Deus tem misericórdia, porque Ele já nos enviou a sua palavra, Ele já nos enviou o seu nome, Ele já nos enviou o seu Espírito, Ele já fez tudo por nós. A dificuldade é de compreender a palavra de Deus. Há uma guerra espiritual. Por nós sermos um ser espiritual, há uma batalha no campo espiritual. Batalha essa que muitas das vezes nós não compreendemos. A Bíblia, ela tem mais de 8.000 promessas para nós. E nós temos dificuldade de compreender apenas uma promessa que Deus tem para nós. Sem fé, eu não posso agradar a Deus. E a única fé, no mínimo a única fé que eu tenho que carregar no meu coração, essa eu não posso deixar de ter dentro de mim. A fé da salvação. A fé que eu estou salvo. A fé que eu estou liberto. Pelo menos esta fé nós temos que carregar dentro do nosso coração a respeito da nossa salvação. Que bom, igreja. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos tirou das trevas. O Senhor nos deu a salvação. Estamos salvos. E eu quero dizer, amada igreja, que não é só a salvação que Deus quer nos dar. Ele quer dar além da salvação. Ele quer que nós avançamos. Ele quer que nós venhamos crescer. Além da salvação, Ele quer que a gente venha avançar na vida espiritual. Crescer espiritualmente. Para isso, amada igreja, o crescimento espiritual se faz necessário testes, provas. A gente desconhece isso. Aí Deus permite situações adversas na nossa vida para testar a nós. Porque se o Senhor não permitir, não vier as provas na nossa vida, nós jamais seremos testados pelo Senhor, aprovados pelo Senhor. Quando das vezes atribuímos as situações que nós estamos passando
Situações que Deus está nos permitindo para lapidar o nosso coração, para nos dar crescimento espiritual. E Deus permite problemas. E muitas vezes problema no casamento, problema com o filho, problema físico, financeiro, familiar. Porque Deus permite os problemas, igreja, para que possamos crescer espiritualmente. E aí quando você passa por esse teste, por este campo de prova que é testado, amada igreja, você cria uma estrutura dentro da palavra do Senhor. Lá na frente você vai encontrar pessoas que passaram pela tua situação. E aí você tem uma estrutura dentro da palavra, porque você já passou por aquilo. Você foi provado naquilo. Você foi aprovado naquilo, testado e aprovado. O Senhor vai utilizar aquela situação, amada igreja, como arma de guerra, como uma preparação, uma maturidade espiritual, para que você possa chegar amanhã para alguém e dizer: olha, eu tive na sua situação, eu passei por aquilo que você está passando, mas como é que você saiu? Eu entreguei a minha vida a Cristo, eu confiei no Senhor. No livro de Provérbios 24:10, a palavra diz: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será o quê? Pequena. Olha o que Paulo disse: diga ao fraco, eu sou forte. Diga para você mesmo: eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora, eu não sou derrotado, eu sou um vitorioso em Cristo Jesus, eu vou vencer esta luta. Aprenda a lidar com as suas situações, com as suas dificuldades. Porque se você não aprender a lutar, conviver com determinadas situações, enfrentar como o problema é, tu vai ficar fugindo do problema o tempo todo, correndo do problema o tempo todo. Aí tu vai ficar o tempo todo: Deus me livra do pecado, me livra da tentação. Não, Deus não vai livrar da tentação. Deus vai nos dar força para a gente resistir à tentação. Deus vai nos dar força para quando o pecado bater na porta, você vai dizer: não, pecado. O pecado vai bater na porta do teu coração. Você diz: eu não abro pecado, eu não abro. E você possa enfrentar as adversidades. Porque muitos crentes que têm dúvida e não crê que está liberto pela palavra de Deus. Eu tenho luz, eu creio que eu tenho luz dentro de mim, porque eu vou procurar a libertação. Eu sou agora um instrumento do Senhor. Eu fui lavado, remido pelo sangue, transformado pela palavra de Deus. Agora eu tomo posse, agora eu sou um instrumento de Deus para chegar a outras pessoas que ainda não compreendem a palavra. Por quê? Porque tantos crentes às vezes manifestam, é sempre caindo, manifestado. Não é o propósito de Deus, não é o propósito da igreja, não é a alegria do pastor. Se eu pudesse, eu não via ninguém manifestado. Você um dia que manifestou, só você sabe o quanto é doloroso, o quanto é sofredor, o quanto dói uma pessoa que carrega demônio no seu corpo. É cruel. Mas só a palavra de Deus, igreja, a palavra de Deus, o nosso espírito, ela precisa estar no meu espírito, ela precisa estar cravada no meu espírito. Eu preciso compreender, agarrá-la a ela, amada igreja, como a minha vida. Porque quando o Espírito do Senhor ele vem sobre o meu espírito, sobre o teu espírito, o que ele quer encontrar é a sua palavra. É tudo que o Espírito Santo quer encontrar. E quando ele encontra a palavra dele, o nosso espírito, o Espírito Santo, ele quer encontrar um grau de comprometimento, de reverência à palavra dele. E com a mesma intensidade que eu tenho de reverência à palavra, de comprometimento à palavra, o Espírito Santo com a mesma intensidade vem sobre a minha vida. Agora eu represento Jesus. Aonde eu estiver está Jesus. Porque eu carrego o Espírito Santo,
eu carrego a luz do Senhor, eu carrego a palavra do Senhor. Aonde eu estiver, aonde meu espírito se movimentar, o Espírito Santo se movimenta em mim. E quando o Espírito Santo se movimenta, algo acontece. Carregue no teu coração essa convicção. Não se alinhe com o pecado. Não negocie com o pecado. Diga não ao pecado. Você não faz mais parte do pecado. A tua vida passou por um processo. Aonde o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, 17, a palavra diz: se alguém está em Cristo, se alguém está na palavra, se alguém está no Senhor, não é apenas estar numa igreja. Muitos estão dentro de uma igreja, mas muitos também ainda não estão na palavra. Porque quando a pessoa está na palavra, passa por um processo de transformação. A palavra transforma uma velha criatura em uma nova criatura. A palavra do Senhor, amada igreja, só ela é capaz de transformar a nossa vida. Se a gente não compreender a palavra do Senhor, vamos ficar dentro de uma igreja com o espírito de religiosidade, matando e morrendo em nome da religião. Dentro da igreja uma aparência, lá fora outra aparência. Por quê? Porque não passou pela limpeza da palavra de Deus. Carrega esta palavra no teu coração. Ela te faz diferente. Ela faz com que você seja diferente. Porque a palavra diz: tem que haver uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Ele. Essa diferença está dentro de mim. Quem olhar para mim e quem olhar para você vai ver que você é diferente. Imagine o mundo espiritual. A tua alma está regozijando na palavra. O teu coração almeja o reino dos céus. Você tem a alegria da salvação, igreja. A alegria da salvação. Você anda numa dimensão conectado com o reino dos céus. Você tem vontade de orar, você tem vontade de ler a Bíblia, você tem vontade de falar do amor do Senhor, você tem a alegria da salvação, e esta alegria você quer passar para todos. Aí muitos não compreendem, chamam você de fanático. Tudo é igreja, tudo é Deus. Nem tudo é igreja, nem tudo é Deus, nem tudo é palavra. Às vezes chama até de fanático, bitolados. Mas é a alegria da salvação. A alegria da salvação, amada igreja, lhe traz uma formosura de alegria no seu rosto, na sua alma, no seu espírito. A alegria da salvação faz com que as pessoas olhem para você e vejam esse brilho do Espírito Santo. Você representa o próprio Deus. O Espírito Santo, ele transporta Jesus dentro de cada um de vocês. E agora você se parece com Deus. No caráter, na personalidade, no modo de ser. Você é diferente. Você não precisa sair por aí dizendo: olha, eu faço parte da Igreja Batista Betel. Não, você não precisa isso. O mundo vai olhar para você e vai ver que você é diferente, porque você foi limpo pela palavra. Agora não é um esforço humano. Agora não é um esforço humano. Agora é a ação do Espírito Santo no seu espírito te conduzindo aonde quer que Ele quer que você vá. Ele envia pessoas doentes, perturbadas, endemoniadas. Você se torna como um imã, você começa a atrair. A palavra diz, amada igreja, quando Jesus andava pelas ruas, multidões iam atrás de Jesus. Quando ele vai a segunda vez em Cafarnaum, talvez para descansar lá na casa de um discípulo. E quando ele chega, a casa enche. Estava cheio, tão cheio, que pegaram um paralítico, 4 homens, colocam um paralítico numa maca, e não tinha passagem para entrar pela porta, porque estava cheio. Subiram pelo telhado, multidões seguia Jesus. A presença do Senhor atraía doentes. A presença de Deus atraía endemoniados.
presença de Deus atraía perturbados. A presença de Deus, igreja, na nossa vida, atrai esse tipo de pessoas. Porque Deus, Ele vê aqui nessa terra você como um representante dEle. Quando dos céus o Senhor olha para você, Ele sentado à destra do Pai, no seu trono, quando Ele olha para esta terra, que Ele vê você como um representante dEle. Eu tenho luz, eu tenho a presença de Deus, eu fui limpo pela palavra do Senhor. A minha mente agora é uma mente de Cristo. A partir de agora eu vou deixar de pensar pequeno, eu tenho que pensar grande. Eu tenho que esquecer todo o meu passado que não me interessa mais, nem para mim, nem para você, nem para Deus. O Senhor já pagou toda a tua história de passado. Treine a sua mente. Assim como um atleta precisa estar diariamente, constantemente em atividade física para manter. Nós fomos libertos pela palavra do Senhor. E quando nós tomamos posse dessa palavra, igreja, não há espaço para dúvida. Ao invés de eu abrir a boca para dizer agora, Senhor, me liberta disso. Não, eu fui liberto pela palavra. Eu creio. O Senhor enviou a palavra e me curou. Eu estou curado. Talvez muito que está ao teu lado não vai compreender isso. Talvez muito vai dizer para você, você está louco. Olha quanto problema na tua vida. Olha o teu problema de saúde. Olha a diabetes. Olha aquela enfermidade que o médico diz que você tem que conviver com esta enfermidade o resto da vida. Porque é muito mais fácil acreditar na mentira do diabo. E Deus tem a palavra de verdade para nós. A promessa dele, olha, eu já te curei, eu já te libertei, eu já te salvei. Nós temos dificuldade para compreender a promessa de Deus que está aqui sobre nós. A Bíblia diz lá no Salmo 91, a Bíblia diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É promessa de Deus. Se agarra nesta palavra. O diabo vai se levantar para um lado, para o outro, ele vai ter que cair em nome de Jesus. Ele tem que abrir área, a gente tem que passar a igreja. Ele tem que olhar em nós. Ele vê o Espírito do Senhor. Ele vê fogo em nós. Ele vê a luz em nós. Ele vê o brilho do Espírito Santo. Como eles são trevas. Trevas não podem resistir à luz. A luz dissipa trevas. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus vai iluminando. As trevas vai ter que se dissipando. Demônios vai caindo por terra. Você vai passando glorificando a Deus. É promessa de Deus. Ou nós cremos nessa promessa, ou vamos ficar o tempo todo da igreja reclamando da vida, botando culpa no pastor, culpa na igreja, culpa em A, em B. O que é que falta para nós? Não, o que é que falta para nós? O que é que falta para a igreja do Senhor hoje? Ele deu a sua palavra para nós. Ele deu o seu Espírito para nós. Ele deu o seu nome para nós. E Ele colocou os seus anjos à disposição de nós. O Espírito Santo, como diz a palavra, não entristeçais o Espírito. Não extingais o Espírito. Não apagueis o Espírito. Igreja, o Espírito Santo muitas das vezes está triste conosco. Pelo estilo de vida que nós vivemos. Ou pela prática de pecado que muitos vivem. O Espírito Santo se entristece. Ele fica desativado em nossa vida. A palavra diz: seguir a paz com todos. Sem a santificação não veremos a Deus. Eu preciso
está nesse processo de santificação, de renúncia. Eu preciso, amada igreja, através da santificação, ativar o Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo, alegre com a minha vida, Ele tem prazer de me usar, Ele tem prazer de falar comigo, Ele tem prazer de me conduzir, Ele tem prazer de andar comigo. Ele repousa no nosso espírito. E aonde o nosso espírito vai, o Espírito Santo vai conduzindo. Não é o nosso espírito que vai, é o Espírito Santo que conduz para determinadas situações, para glorificar o nome de Cristo. Por isso Paulo diz: o viver para mim é em Cristo, mas o morrer para mim é lucro. Paulo, ele tinha a alegria da salvação. Ele sabia que enquanto tivesse esse corpo físico, era viver para Cristo, fazer a vontade do Pai. Havia uma ligação muito forte entre o Espírito de Paulo com o Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo enviava o Espírito de Paulo, as coisas aconteciam. A dificuldade que nós temos hoje, e que nós entendemos hoje, que é o meu espírito que tem que fazer as coisas, é o meu espírito que tem que pregar, é o meu espírito que tem que louvar, é o meu espírito que tem que fazer isso, é o meu espírito que tem que orar. Quando eu uso o meu espírito para orar, eu vou me cansar. Mas quando o Espírito Santo, Ele impulsiona o meu espírito, quanto mais eu oro, eu quero orar. Quanto mais eu trabalho para o meu Cristo, eu quero trabalhar. O Espírito Santo, ele começa a interagir no nosso espírito. E não é mais você que está fazendo a obra do Senhor. É o Espírito Santo que está te conduzindo a fazer a obra do Senhor. Se tão somente nos colocarmos em obediência e submissão à palavra de Deus, todo o problema está aqui, igreja. Submissão, se tornar servo, se humilhar, reconhecer que com as nossas capacidades e nossas forças a gente não vai para lugar nenhum. O diabo não quer que nós compreendamos a palavra dele. Aqui é uma arma, e a única arma para destruir o império das trevas. Vai ter momento que você não tem um pastor para orar por você. Vai ter momento que você não tem ninguém para estender a mão para você. Mas você tem a palavra de Deus no seu coração. Você tem a sua confiança na palavra de Deus. Você tem autoridade na palavra de Deus. Você pode orar em você mesmo com a mesma intensidade de fé que você ora nas pessoas. Estender as mãos para você mesmo e dizer: doença, enfermidade, você é uma mentira. Eu não te aceito. Eu fui lavado e remido pelo sangue de Cristo. Esta enfermidade que está no meu corpo é uma mentira do diabo. O diabo quer me convencer que eu estou doente. Não, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor já me curou. E há uma batalha, há uma guerra, há uma confusão na mente. De um outro lado, Satanás diz: ei, crente, este livro é mentira, esta Bíblia é mentirosa. Esta Bíblia diz que o Senhor enviou a palavra e curou. Esta Bíblia diz que o Senhor enviou o seu filho e pelas suas pisadas foi sarado. Isso é mentira. Olha a doença no teu corpo. E você olha para o teu corpo e diz: é verdade, Satanás. Olha eu aqui doente. Porque você consegue olhar numa dimensão física. Você enxerga o físico. Os seus olhos físicos vão enxergar isso. Mas só que você sai dessa dimensão física, vai para a dimensão espiritual e vai dizer: Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor já me curou, já me libertou desta loucura, desta perturbação, deste vício, desta enfermidade que me atormenta. Eu não aceito, Senhor. A tua fé
vai na dimensão espiritual de Deus e vai provocar um milagre na sua vida. E você passa a ter experiência com Deus. E agora você quer transferir isso para as pessoas. Até para você orar numa pessoa, para declarar a cura daquela pessoa, primeiro essa cura tem que passar por você. Imagine que eu estou orando em uma pessoa que está enferma. Eu sou o canal, a pessoa não é o canal. Eu sou o canal, o veículo. Passa por mim para chegar até a pessoa. E como é que eu vou orar por uma pessoa se eu não tenho nem fé que aquela pessoa vai ser curada? Eu tenho que estar imbuída nesta fé, para que seja muitas vezes despertado a fé na pessoa através da palavra. Então aquela cura primeiro passa por mim. Aquela libertação primeiro eu tenho que sentir ela, a convicção. Aí quando você vai orar, você vai na convicção do Espírito Santo. Eu vou curar. Eu sou contigo. Vai lá. Até para você orar, você tem que ter fé que você é um canal aonde o poder de Deus passa por você para chegar na pessoa. E com mesmo essa intensidade, você tem que sentir um canal e orar também você com a mesma intensidade. A palavra tem poder. Existem dois tipos de oração: a oração no Espírito e o clamor, e a palavra, a fala. E muitas das vezes, igreja, nós temos que abrir a boca para professar, e o mundo espiritual vai nos ouvir. O diabo não sabe quando você está orando em espírito, porque na mente ele não sabe o que nós estamos pensando. Mas eu imagino Satanás, quando ele vê você orando em comunhão com Deus, ele vê o seu espírito, porque ele é um espírito, nós somos um espírito, e espírito com espírito se enxergam. Interessante isso. O Espírito Santo é um espírito. O espírito do homem é um espírito. O espírito do diabo é um espírito. São os duelos dos espíritos, a batalha dos espíritos. De um lado o Espírito Santo dizendo: vem, abre o coração, deixa eu entrar, deixa eu repousar. E o espírito do homem fica no meio e diz: não, está cedo ainda, eu fecho, eu não dou legalidade. Mas de um outro lado, o espírito maldito também, ele quer também lutar pelo nosso corpo, é uma briga pelo nosso corpo. Enquanto o Espírito Santo ele quer entrar dentro de nós, o espírito do diabo também quer entrar dentro de nós. Mas como o crente tem o Espírito Santo, ele não pode mais entrar no espírito do crente, está ocupado com o Espírito Santo. Mas o crente com o Espírito Santo, ele passa a dar legalidade a esses espíritos malditos. O diabo recebe a legalidade, não para entrar no espírito, mas para bloquear parte da vida de um crente que tem o Espírito Santo. Vocês estão compreendendo agora? Bloqueios. Por que bloqueio? Porque deu legalidade e ele bloqueou aquela parte da vida. A palavra diz: não vos dê lugar ao diabo. Esta palavra não é para incrédulo, é para nós. Eu não posso dar lugar, eu não posso abrir portas, eu não posso dar legalidade, eu não posso o meu físico dar legalidade ao espiritual. Por isso que temos que fechar todas as brechas da nossa vida. Quanto mais você fecha a porta na tua vida, menos interferência no campo espiritual das trevas você tem. Menos interferência, porque você está fechando as brechas, você não está dando legalidade. Por isso que ele bloqueia.
bloqueia a família, bloqueia financeiro, bloqueia a saúde, bloqueia uma série de coisas na vida de um crente, porque simplesmente ele teve uma legalidade. Estão compreendendo, igreja? Ou até quando vão ficar na igreja o tempo todo, todas as quintas-feiras, se libertando. Eu quero me libertar, me liberta, me liberta, me liberta. Que bom que vocês estão compreendendo, igreja, e que traz para vocês essa responsabilidade, traz para você essa convicção dentro de você. O meu corpo não é templo de demônio, o meu corpo é templo do Espírito Santo, porque eu estou limpo pela palavra. Queira você compreender, não, demônio, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não quero mais andar de mão dada com vocês. Tudo que o diabo não quer é que a gente compreenda a palavra de Deus. Tome posse dessa palavra. Tome posse, aprenda a orar por vocês mesmos. Fechar as brechas, se sujeitar à palavra de Deus. Sujeitai-os, pois, a Deus. Resistir o diabo, ele fugirá. Ele só vai fugir de nós se eu me sujeitar à palavra. Se eu não me sujeitar à palavra, ele não me respeita. Ele não tem medo de pastor, ele não respeita pastor, ele não respeita o homem intelectual, ele não respeita o ser humano. Mas quando ele olha para o ser humano que tem a autoridade de Deus, ele tem que se curvar, porque ele tem que respeitar a autoridade de Deus sobre você. Você está se sujeitando à palavra? Você fechou todas as brechas? Ele tenta te atacar de todos os lados, você fecha. Ele passa a ver nós como uma ameaça. Igual essa semana, eu fui fazer uma visita, entrei na sala, sentei no sofá, a outra pessoa no sofá. Eu acho que não foi um minuto, conversando com a senhora. Daqui a pouco, ué, por que se manifestou o demônio? Você tem luz, a tua presença me incomoda, eu não gosto de você, sai daqui. Eu nem orei. Não precisa nem orar, a tua presença. Não é a minha presença, a presença do Espírito Santo. O teu corpo tem luz do Espírito Santo. Você tem a autoridade do Espírito Santo. Reconheça essa autoridade que o Senhor colocou dentro de você. O pecado vem. Você disse não. Eu te domino, pecado. Debaixo dos meus pés. Eu não sou escravo do pecado. Eu não ando mais em negociação com o pecado. Porque você se sujeita à palavra de Deus. Você está sempre forte para resistir às tentações do diabo. Você agora anda como um Deus, um representante de Deus. Aonde você vai, o Espírito Santo vai. E onde tiver treva, tem que cair por terra. Se vejam assim. Se vejam assim. Eu sou diferente. Eu sou limpo pela palavra. Eu estou compreendendo a palavra. Eu vou mudar a minha oração. A partir de hoje eu mudo a minha oração. Eu não vou abrir a minha boca mais para dizer Deus me cure, Senhor. Eu estou curado em nome de Jesus. Eu estou perturbado, eu estou liberta a minha mente. A minha mente é de Cristo. É assim, igreja, que nós vencemos. E vocês vão compreender que vocês foram lavados pelo sangue do Senhor. Amém. Mas de repente, pastor, eu não compreendi ainda, pastor. Me faz compreender. A minha batalha é tão difícil no campo espiritual que eu estou sem força. Aí por isso que tem a escola, o culto de oração e libertação. Que há muitos que ainda não compreendeu e tomou posse da palavra. Aí precisam. Até um dia que compreender, vai entender que sua vida é luz,
que você foi lavado pelo sangue de Cristo, pela palavra de Cristo, que agora você não precisa mais de libertação. Você agora é um instrumento para libertar pessoas. E aí o culto de libertação é uma oportunidade para a gente trazer à casa do Senhor as pessoas que não compreenderam a palavra. E elas virão. E quando elas compreenderem a palavra, ela vai estar limpa pela palavra de Deus. Amém, igreja? Aonde quer que você vá, aonde quer que você more, você representa Jesus lá naquela localidade. Há pessoas que estão morrendo do teu lado. Há pessoas que estão sofrendo do teu lado. Será que você vai ter que chamar o pastor? Chama o pastor aí. O mesmo Espírito que está no pastor, o Espírito Santo está em mim. A mesma palavra que o pastor prega está dentro de mim, eu também prego também. Eu estou livre pela palavra. Se vejam, amada igreja. Se sujeite à palavra. Faz uma reflexão. Como é que está a tua vida? Pergunta o Espírito Santo o que é que está errado. Ele vai te falar. Ele vai te limpar. Tudo aquilo que nós pedimos está de acordo com a palavra. Ele nos concede. Fala com o Espírito Santo. Conversa com Ele. Ele vai tirar suas dúvidas. Ele vai tirar todo esse embaraçamento na tua mente. Ele vai te ensinar, vai te capacitar e Ele vai te enviar. Em nome de Jesus. Amém?